É impressionante a sintonia que existe entre Alexandre de Moraes e Lula, entre o STF, a imprensa e o governo, obviamente. Lula está enfrentando o seu pior momento até agora no que diz respeito à aprovação. A parcela da população que considera o seu governo como sendo bom ou ótimo é de apenas 35%. Especialistas sabem, quem acompanha a política sabe que quando a aprovação, bom e ótimo, abaixa de 30%, é adeus. É um governo que está no ponto de irreversibilidade e pode ter a mais absoluta certeza não conseguirá se reeleger. A situação do Lula está a um passo de chegar a esse ponto de irreversibilidade. Mas aí eles encontram a solução. A solução tem duas etapas. A primeira, numa reunião que eles tiveram na quarta-feira, no mesmo dia que aquele cidadão tirou a própria vida na frente do STF em um ato de desespero ao ver o seu país se transformar numa ditadura. Nesse mesmo dia, Lula, Moraes e algumas outras pessoas importantes do Estado brasileiro, da máquina pública, se encontram sem ter nenhuma anotação na agenda, sem ter divulgação na agenda oficial, o que é ilegal. Mas no Brasil, ser ilegal não impede essas pessoas de fazerem o que eles estão fazendo há muitos anos. Então eles se encontram e logo depois dessa reunião começa as duas frentes em movimento. Primeiro, a pirotecnia dessas ações orquestradas pelo Alexandre de Moraes e a Polícia Federal para indiciar Bolsonaro, prender alguns oficiais, um general do Exército. De repente nós temos essa suposta trama para sequestrar Moraes, Lula e dar o golpe no Brasil. Algo que a gente já está de saco cheio escutando isso já tem 2 anos e nunca levou a lugar nenhum, mas chamou a atenção da população. Por que era preciso chamar a atenção da população? Agora eu vou para a parte que eu quero te mostrar. A imprensa, Lula, Moraes, eles não querem que você acompanhe o que realmente está acontecendo e vai impactar a vida de cada um de nós. Bolsa Brasileira tem pior desempenho desde 2015. E Bovespa registrou queda de 21% do início de 2024. Brasil tem saída recorde de dólares pela via financeira até outubro, o maior desde 1982. Isso é o dinheiro dos investidores, do investimento internacional saindo do Brasil. Sem recursos do governo Lula, o Exército suspende a Operação Carro-Pipa na Bahia. Uma operação que leva água potável a 270 mil pessoas, justamente naquela região que mais vota no Lula. O dólar não para de subir e agora ele pode ser considerado oficialmente como estacionado acima da marca de 5,80. Há um ano atrás ele estava a 4,90, como vocês podem ver, agora está a 5,80 e a tendência é não baixar, não ir abaixo de 5,80. Inflação, preço das carnes sobe 5,8 em outubro, entenda porque o alimento está mais caro. A gasolina está mais cara, a água está mais cara, a luz está mais cara, transporte, alimentação básica, arroz, feijão, tudo está mais caro. Eu duvido que você está abastecendo seu carro ou sua moto pagando menos de R$6 na gasolina, mas as coisas continuam e tudo isso precisa ser escondido. Brasil registra maior rombo das contas externas em 5 anos. Brasil bate recorde de rombo nas estatais. Lula acumula 2 anos com o maior rombo de estatais no século. 58 milhões de vacinas anti-Covid venceram no país desde 2021. Fala da Janja sobre Musk irrita o governo e frustra diplomatas. Estas são apenas algumas das situações. Eu poderia falar mais, eu poderia falar da recorde de queimadas, recorde de desmatamento, de invasões do MST, recorde de mortes por dengue, recorde de mortes dos Yanomami por desnutrição, as gafes internacionais que o Lula tem dado recentemente, o fato dele ter tido seu microfone cortado durante a sua fala no evento da ONU, o G20 no Brasil, que foi o pior G20 da história, e quem diz isso são os líderes internacionais e a imprensa internacional como sendo o mais desorganizado, o mais sem motivo aparente de ter acontecido. Agora, recentemente, Lula e o governo do Lula se recusam a assinar uma carta condenando o Irã pela punição de morte de uma mulher que lutava pelos direitos das mulheres dentro do Irã. Esses são só alguns dos casos.
Então Lula analisa diariamente, várias vezes por dia, como que está o seu nome, como que está a aprovação, se está bom, se está ruim. E ele percebe, assim como todo o seu pessoal, todo o seu círculo mais próximo, está percebendo o declínio constante e nada do que eles fazem consegue melhorar o nome desse cara. Então é preciso tirar a atenção do povo. É preciso que pelo menos por alguns dias, algumas semanas, as pessoas parem de falar em todo esse processo de destruição programado do PT. E aí entra as ações da PF, o indiciamento da Polícia Federal, PGR solta amanhã ou depois de amanhã, mais pessoas serão indiciadas, Alexandre de Moraes salvou o Brasil. Tentaram matar Lula, e vai Lula fazer um discurso sobre como ele agradece por estar vivo. É sempre assim. Todas as vezes que o Lula estiver ruim, mas muito ruim, aprovação muito ruim, algo espetacular acontece para tirar a atenção da sua desaprovação, do seu colapso eminente. Sempre assim. Então o importante não é nem a mentira que a imprensa conta. O que chama a atenção é toda a verdade, todos os fatos que a imprensa faz questão de fingir que não está acontecendo. Um abraço.